Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, Deus colocou em meu coração hoje uma palavra que está localizada no seu capítulo 26 e no seu versículo 62 e 63, que é uma palavra aqui que tem como tema Jesus perante o Sinédrio, quando ele foi levado lá do jardim do Getsemane até a casa do sumo sacerdote Caifás para ser julgado. Eu vou estar lendo e estar explicando para vocês que essa palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra muito boa, pois ela tem muitos significados para a nossa vida. Como o próprio Jesus agiu diante de uma situação de tribulação como essa, diante de um tribunal que, no caso, todas aquelas pessoas estavam mentindo sobre ele. Chegavam testemunhas e as pessoas tentavam mentir sobre Jesus, mas não conseguiam. E mesmo assim, Jesus, ele não falou nem sequer uma palavra. Só depois que o sumo sacerdote insistiu, e aí ele disse a frase que está localizada no versículo adiante. E eu vou estar lendo aqui explicando para vocês. No versículo 62 e 63. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E bom, esse versículo aqui parece só uma transição mesmo, e simplesmente o sumo sacerdote estava querendo que Jesus falasse para eles pegarem alguma palavra de Jesus e distorcer e usar contra ele, mas Jesus, apesar da insistência deles ali no momento, ele ficou quieto e guardou o silêncio, como aqui disse. E Jesus, porém, guardava silêncio. O que significa se guardar silêncio, meu irmão? Simplesmente que Jesus, em vez de eles reivindicar e falar: não, eu estou certo por causa disso, eu estou certo por causa daquilo, eu sou o melhor, eu quem faço, eu quem posso destruir vocês aqui agora. E ele poderia realmente fazer isso, mas ele escolheu a descansar em Deus, a paz de Deus. Ele escolheu não reivindicar, ele escolheu não revidar. Por que ele fez isso? Porque Cristo, meus irmãos, ele não estava ali para ficar brigando. O propósito dele não era ficar brigando, ganhar discussão teológica, ou sequer ganhar um caso, que era o próprio caso dele ser no tribunal. Ele estava ali por nós, e por isso, mesmo podendo dar resposta, mesmo podendo mandar trovões para aquele lugar, mandar fogo, ele escolheu guardar silêncio por nós. E simplesmente, meus irmãos, nós temos que ser assim. Temos que guardar silêncio nas nossas vidas em momentos em que as pessoas querem que a gente exploda de raiva, que a gente responda, que a gente fale algo que elas exigem, e simplesmente guardar o silêncio como Jesus guardou. É uma das alternativas mais viáveis para que nós descansemos em Deus e também priorizemos a paz de Deus nas nossas vidas. E também não escandalizemos as pessoas, porque quando você escandaliza uma pessoa por causa de alguma coisa assim, um gatilho que você fez, você peca. A gente olha os versículos seguintes e pensa: não, então Jesus pecou porque ele escandalizou aquelas pessoas. Não, Jesus ele avisou algo que simplesmente realmente vai acontecer. Ele não falou: seu bobão, você acha que pode me ganhar? Não, ele não falou isso. Ele falou algo que vai realmente acontecer, uma verdade. E nós temos que ser assim, meus irmãos. Temos que falar a verdade independente do que a pessoa vai achar. Se a pessoa vai achar ruim, se a pessoa vai achar mal, se a pessoa vai realmente abrir o coração dela para receber isso, ou se ela só vai rejeitar e endurecer o coração. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada assim, ela tem que ser propagada, e não devemos ter medo de propagar a palavra. Nós temos que falar a palavra da maneira como ela é. E não podemos chegar trazendo um evangelho, uma casca de evangelho que não existe. É como se você quisesse botar uma capa em volta de uma fruta. Você vai botar a capa toda bonita, mas quando vai ver a fruta por dentro, a fruta é natural. E a fruta natural ela não é perfeitinha. O evangelho sim é perfeito, mas quando você pega uma fruta no pé, ela tem por exemplo, um abacate, ele é todo pretinho assim, tem os negócios, e tem também as suas coisas, não posso dizer suas curvaturas, porque o evangelho, como lá descrito em Apocalipse, ele não falou sobre o evangelho, mas João ele recebeu um livrinho que
que ele pegou da mão de um anjo e quando ele comeu tinha gosto de mel. Mas quando estava no ventre dele, no caso no estômago dele, era amargo. E o evangelho é assim. De primeira vista a gente vê alguém pregando sobre Jesus e pensa, nossa, que coisa boa, pregando a mensagem da paz. Mas quando a pessoa começa a falar as verdades absolutas, as verdades duras, a gente começa a ver o amargo do evangelho. E amargo não quer dizer que é ruim. Isso, meu Deus, isso aqui é ruim, então eu não vou usar para minha vida. Porque nós temos que viver o evangelho de Cristo, o que Cristo viveu. Ele viveu de forma certa e correta, ele interpretou a lei. Ele veio cumprir a lei. Ou seja, nós temos, meus irmãos, que sempre propagar a palavra de Deus da maneira como ela é e descansar em Deus. Como é que eu posso descansar em Deus mesmo em situações difíceis? Simplesmente, em vez de você reivindicar, gastar sua energia, brigar, gritar com a pessoa, não responda nada. Fique em paz. Você não precisa se defender porque você tem um juiz, um advogado, na verdade, um advogado muito mais poderoso e muito mais sábio que você. E o nome dele é Jesus. Por mais que as pessoas te xinguem, falem mal de você agora, falem que você é aquilo, falem que você é isso agora, lá na frente elas vão colher o que elas plantaram. Eu não falo isso como forma de vingança, mas como realmente a lei da semeadura, porque se você só estava tentando pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, as boas novas, o evangelho da paz, e alguém não gostou disso, e você parou para proteger essa pessoa, para não escandalizar ela, então você fez o correto. Mas se aquela pessoa te tratou de uma maneira horrível, como o próprio Jesus falou que se não vos recebestes, batei os vossos pés, o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E o que isso quer dizer? Entregue essa causa a Deus e continue com sua paz. Se você está pregando para uma pessoa e outra pessoa se intromete e fala que isso é ruim, e a pessoa começa a achar que o evangelho é ruim, pare, não faça isso agora. Porque o evangelho não pode ganhar uma face que simplesmente não existe. O evangelho é assim duro, ele é amargo, ele pode parecer ruim para nós porque somos carne, mas ele sim é bom, porque foi o próprio Jesus quem viveu ele e pregou ele. Ou seja, nós temos também que não só ser falantes do evangelho ou só ouvintes, temos que ser praticantes também, como lá em Tiago está escrito. Ou seja, meus irmãos, nós temos sempre que estar buscando a Deus, até na forma de viver. E você não se vive de uma forma parecendo que você quer forçar o evangelho. Um peixe ele não precisa fazer força para nadar. Assim somos nós para viver com Cristo. Não precisamos forçar nada. É só você conversar com Deus, andar com Deus no seu dia, que você vai perceber a mudança sendo natural e não algo forçado. Por exemplo, quando você vai fazer algo para Deus, Deus, hoje eu quero fazer um jejum para o Senhor. Isso é uma vontade natural e o Espírito Santo produziu em você. Ou seja, você não forçou aquilo, você, não. Poxa, vou fazer devocional porque eu tenho que fazer devocional. Não é algo que você força, é algo natural que vem do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você vai chegar um momento que se você buscar tanto a Deus, em oração, em jejum, no dia a dia mesmo, nas coisas simples, na natureza, falando com as pessoas, você vai ver que você vai estar igual a Jesus e você nem vai perceber. Porque Jesus, ele não cresceu fazendo, não, eu tenho que fazer isso, senão eu vou pecar contra meu pai. Eu vou fazer isso, senão não vou cumprir meu propósito. Não, ele não cresceu desesperado, em pânico, mesmo sabendo que ele tinha que salvar o mundo todo. Ou seja, a gente não precisa salvar o mundo todo e mesmo assim a gente às vezes fica ansioso, fica em pânico, desesperado. Mas tudo que você tem que fazer, meu irmão, é cumprir a sua função aqui na terra, o seu propósito. Você não precisa sair na rua gritando ou sair caçando qualquer um para pregar. Vai vir a oportunidade, Deus vai abrir as portas para você pregar e você vai pregar com sucesso. Mas você tem que ser submisso a Deus. Não queira forçar as coisas de Deus, porque Deus ele não tem pressa, o Espírito Santo ele não tem pressa de chegar em alguém e falar. Ele espera o tempo que for, o tempo necessário para te preparar para pregar, o tempo necessário para aquela pessoa te escutar, que é necessário também, e o tempo necessário para que você consiga meditar a palavra na sua cabeça e refletir ela na sua alma. Ou seja, meus irmãos, isso nos volta à palavra que nós estamos falando, que nós devemos guardar silêncio assim como Jesus guardou o silêncio. E por que isso, meus irmãos? Porque quando você não revida, você está refletindo o caráter de Cristo, porque Cristo falou, amai os vossos inimigos. Ou seja, se ele falou para nós amarmos nossos inimigos, nós devemos sim não revidar.
temos que ser como ele foi, amorosos, mesmo que a pessoa não mereça, porque a gente também não merecia esse amor de Jesus, mas ele mesmo assim, pela sua graça, ele nos deu, Deus pela sua graça, ele nos deu esse amor, que é um amor ágape, ele não tem condição, ele não depende de se você é bom, se você errou, de nada de você, ele depende somente dele, ou seja, se depende somente de Deus, não precisamos nos preocupar porque ele não é falho, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é amor, o próprio amor, ou seja, Jesus ele é o próprio amor, Deus é o próprio amor, ou seja, não precisamos nos preocupar e ficar na dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus está aqui? Ele está sim perto de você, mas depende de você para você se aproximar dele e ser amigo dele e abrir o seu coração para ele. E meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Eu espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês, espero que eu tenha sido um bom instrumento de Deus e espero que você consiga guardar silêncio da próxima vez que vier um momento de turbulência na sua vida. Deus abençoe a sua vida.